Opa, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Agrovisão, o imparcial no agronegócio. Como prometido, essa nova temporada nós vamos mudar um pouco a forma de apresentação. A gente vai fazer sempre no mês, 2 convidados e no mês, 2 apresentações iguais a essas que a gente vai fazer hoje, mostrando a metodologia Estação Grajaú de produção, criação e agroindustrialização. E a gente vai começar hoje fazendo uma pequena apresentação. Aqui hoje é o próprio entrevistado e o próprio entrevistador. Mas esse nosso quadro de hoje, temos a honra de fazer essa apresentação dessa metodologia. O que é realmente a metodologia da Estação Grajaú, né? A Estação Grajaú foi um estudo que eu fiz para atender micro, pequenas e médias propriedades. No que tange isso? A gente pegar uma pequena área de uma propriedade e torná-la produtiva, né? E a gente dividiu a Estação Grajaú de produção, criação e agroindustrialização. Esse nome Grajaú foi devido a um período que eu passei em Grajaú e eu fiz esse projeto lá, né? E agora estou validando ele numa propriedade minha, um sítio meu de 2,6 hectares lá em Itajaçuaba, chamado Sítio Sacoã. A gente dividiu essa metodologia em 4 segmentos. A agricultura, se vocês observarem ali, tem módulo de compostagem, ensilagem, forragicultura, floricultura, fruticultura, fungicultura, que é o cultivo de cogumelo, integração lavoura, pecuária e floresta para uma propriedadezinha maior, olericultura, que eu vou mostrar um pequeno vídeo hoje, né, que são as hortaliças, produtos orgânicos, paisagismo, plantas aromáticas e condimentares, silvicultura, né? Cultivo indoor, home grow. Esse cultivo indoor é uma tendência que está sendo realmente tendo um espaço muito grande. Você cultivar frutas e hortaliças em áreas cobertas, né? Protegidas, né? Um galpão, por exemplo. E também cultivo de ervas medicinais. Esse é no segmento agricultura. A gente também fez a previsão de não entregar todos esses produtos in natura, pelo menos você processar ele minimamente. Por isso que a gente colocou no segmento de agroindústria, a agroindústria da agricultura, a agroindústria da aquicultura e a agroindústria da pecuária. A gente mais na frente, em outros episódios, a gente vai detalhar mais. No segmento de aquicultura, tem a aquaponia, carcinicultura, que é a criação de camarão, a hidroponia, maricultura, piscicultura em caixa d'água ou tanques suspensos, piscicultura em tanque escavado, a piscicultura ornamental, que é uma outra atividade que tem um potencial muito grande de trazer recursos e agregar valor em pequenas áreas, e a ranicultura, essa é uma das paixões minhas, que é o cultivo de rã para alimento, a rã touro gigante. Essa rã, ela chega a dar 500 gramas de carne. E o cultivo, né, a criação dela, a gente vai tentar fazer na Rana Box. É como se fosse várias bandejas, né, que foi desenvolvido lá no Rio de Janeiro, e a gente tentar criar esses animais e ter um mercado garantido. O outro segmento é a pecuária. Essa tem vários módulos. A apicultura, que é a pecuária, a criação de abelha com ferrão. A avicultura, a gente colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 módulos. No porquê? A avicultura de corte. É a galinha ou o frango caipira. Essa é a proposta da estação. E quando fala em pecuária, o ciclo de criação são 120 dias.
É all in, all out. Entram todos e saem todos. O que significa isso? Eu vou criar aves, eu pego as pintinhas ou pintinhos, né, de um dia e crio ele 120 dias. Com 120 dias sai tudo. Se eu colocar 50 num lote, vão sair os 50 se não morreu nenhuma. E para que isso? Para todo final de semana a gente ter uma produção, uma criação a oferecer. A outra é a avicultura de corte galinha da Angola, que também que tem mercado. Então, tem espaço para isso. E a outra é a avicultura de corte de patos, né, e marreco, caipira. Quando fala caipira, é porque ele vai ser criado solto lá, ele é semi-confinado. Durante o dia ele está solto, à noite ele está reservado lá no galpãozinho dele, na baia dele. A outra é a avicultura de corte, codorna caipira, também a codorna de corte, o codornão que chama gigante, e com 45, 50 dias você tem um plantel pronto para abate. E a avicultura de corte, galinha caipira. Nós vamos ter de postura, perdão, de postura, galinha caipira. Nós vamos ter para vender ovos caipira e também, né, para consumo e tudo mais. A outra é a avicultura de postura de codorna caipira, né? A codorna tem de corte e de postura também. E um outro modo de avicultura é a avicultura de reprodução, galo e galinha caipira. Por que isso? Eu coloco 5 baias, cada baia com um galo e 10 galinhas. Um galo para fazer a monta nas galinhas e eu ter os ovos galados, então eu não tenho necessidade de comprar pintinhos de fora. Então eu mesmo vou produzir, né, o meu rebanhozinho lá de pintinhos para virar frango ou galinha de corte, né? E esse é a avicultura. Um outro modo é bovinocultura de corte. Quem tem uma área maior, né, essa área nossa é de 2,6 hectares. Lá também eu posso fazer, colocando 5 animais para fazer o teste, para validar. Mas se você tem uma propriedade de 5, 10 hectares, você pode fazer com mini confinamento e tudo mais, a bovinocultura de corte. A outra é a bovinocultura de leite, né? Com 4 vaquinhas você pode ter também ali o leite garantido. E um outro módulo é a caprinocultura de corte, né? A criação de cabritos, né? Para corte. Você coloca os cabritos lá, desmamado de 3 meses e cria 120 dias, né? E o outro é a caprinocultura de leite, né? Se você tiver 10 cabras, você já tem um plantel bom para fazer, né? Ter a cabras de leite. E a outra é cunicultura. O que é a cunicultura? A cunicultura é a criação de coelhos. Da mesma forma que tem a ranicultura lá no módulo de aquicultura, a criação de coelho também é uma carne para quem tem alergia a outros produtos, a outras proteínas animais, né? É muito recomendado isso. Independente disso, o coelho assado tem um mercado garantido, como a rã também. O outro módulo de pecuária é meliponicultura. Como tem a apicultura, que é a abelha com ferrão, a meliponicultura é a criação de abelhas sem ferrão, que é a abelha ou jataí, ou a tiúba, que no caso nosso aqui no Maranhão é a abelha tiúba. E tem a minhocultura. Para que criar minhocas? A minhoca eu vou criar, ela pode ser para ração até lá, para as rãs, né? A ração viva, uma ração viva para as rãs, e também para pássaros, você vende para pássaros. E outra, você faz o humus, ela produz o humus, que vai servir para o quê? Para a minha olericultura, para a minha fruticultura, para meu módulo de plantas aromáticas condimentares, para o meu módulo de cultivo de ervas. Eu vou ter é como se eu tivesse uma terra fertilizada, né, das minhocas. O outro modo é ovinocultura de corte, é a criação de ovelhas, né? Da mesma forma com os cabritos, né? É 120 dias também, são 120 dias. E a outra que você pode ter, essa é um módulo mais
específico, quem tem vontade pode ter ovinocultura de leite. Né? Você vê que lá em Igarapé do Meio, o antigo frigorífico lá, Eldorado, aquela fazenda Eldorado, ele tem, né, fabrica queijo, tudo de ovelha, né, leite de ovelha. E esse módulo que eu vou falar agora, ele é muito especial. Suinocultura de corte em cama conforto. O que é isso? Suinocultura de corte em cama conforto. A cama conforto é eu pegar e colocar 25 a 35 centímetros de casca de arroz, ou a serragem, ou o caroço de açaí triturado, para fazer uma cama para esses animais. O que isso traz de benefício? Ele evita moscas e também evita o calor, né? Então, ele dá um conforto térmico para o animal. E aí eu crio 120 dias, vamos dar um exemplo, 10 leitões numa baia. Depois de 120 dias, e durante esse período eu vou revirando aquela cama ali. Então eu vou complementando, porque a cama vai abaixando, né, porque tem urina e fezes, e você pode fazer um complemento, e depois essa cama, onde foi criada os suínos, ela vai me servir de quê? De compostagem para a minha olericultura, da mesma forma como os humus lá das minhocas, né? E o último módulo é o entomocultura zootécnica. Aí é um nome esquisito mesmo. Entomocultura zootécnica. Isso é a criação de tenébrio gigante, o tenébrio molitor e a mosca soldado. Cria mosca. Esses são insetos benéficos. E essa entomocultura, só para você ter ideia, num espaço de 50 metros quadrados, eu tenho um módulo. E vou ter um rendimento, 1 quilo de tenebro está custando R$360, R$260. Você vende para quem cria aves, e outro, o Brasil, a Anvisa já está autorizando a utilização do tenebro, esse inseto, é uma larva, né, e para alimentos animais. Eles também já servem para alimento de animais e vai ser para alimento humano, é um complemento. Então, esse organograma que vocês estão vendo aí você fala, poxa, mas eu vou colocar tudo isso na minha propriedade? Não. Considere que isso aqui é uma mercearia de projetos. Você vai lá e fala assim, olha, você tem um projeto aí para agricultura, eu gosto é de trabalhar com olericultura. Está aí o módulo 008, ali a gente vai depois comercializar isso, ele vai estar com um projeto, um e-bookzinho, né, desse modo. Dentro desse e-book vem uma cartilha de como implantar esse modo, um mini plano de negócio, para você pensar, isso dá dinheiro? Você vai ver que tem dinheiro. Agora, você só ganha dinheiro se você for efetivo. Se você iniciar um negócio e falar assim, eu todos os finais de semana eu vou ter 50 galinhas caipiras, ou 50 frango caipira mais 50 galinha caipira, porque tem mercado para tudo. Aí eu começo a fornecer, eu faço uma clientela. No quarto mês, eu começo a só apresentar para os meus clientes, só tem 30. O cliente vai ser, peraí, você não pode entrar no mercado dessa forma. Você tem que ser efetivo, sabe? Você tem que ter constância no fornecimento, você tem que ter respeito pelo cliente. Aí o cliente vai falar para você, olha, se vira, se você só tem 30, 35, compra de terceiros, mas com a mesma qualidade que é o seu, para você atender. Mas não entre no mercado para atrapalhar, tá? Porque isso é ruim, é péssimo para você e os teus clientes começam depois a te abandonar, né? E aí, esses módulos, é o que eu falei assim, é uma mercearia. Aí, não, eu quero criar camarão. Sim, você pode criar camarão na caixa d'água, sistema Bioflocos. Eu quero criar o peixe no sistema de tanque suspenso, que é aquelas lonas, né, como se fossem umas lonas. Você pode criar com 5 mil litros, para 10 mil litros. Lá no sítio vai ser tanques para 50 mil litros. Então, eu vou criar e praticamente os peixes, as tilápias, vão sair com 1 quilo, 1,2 kg. Né? Vai depender do meu tempo. Eu só vou criar 120 dias. Então, possivelmente sai de 800 a 1 quilo. 800 gramas a 1 quilo.
né? E vão ser 6 tanques. Para que 6? Eu quero todo final de semana ter, se eu estou falando que eu vou ter 500 tilápias todo final de semana vão ter 500 tilápias, né? E da mesma forma, eu não quero trabalhar com peixe, eu quero trabalhar com a piscicultura ornamental. Eu vou vender para aquaristas, para quem trabalha com isso, então é um pequeno espaço. Eu quero trabalhar com apicultura, aí você vai colocar as caixas, vai colocar. E outra, essas caixas para a criação de abelhas, você não pode colocar muito próximo de escola, de residência, porque você vai atrapalhar a vida de quem está ao entorno, é muito perigoso. A melipônia, que é sem ferrão, não. Então, não tem problema. Criação do coelho é pequena também, da mesma forma. Então, esses são modos que o proprietário micro, pequeno e médio proprietário rural pode estar aqui dentro de São Luís, dentro de Raposa, dentro de Bacabeira, onde for, ele pode começar. Aí, assim, mas eu não sei comercializar. Você não sabe comercializar. Eu propus e fiz todo o regimento de criação da COOPCAM, Cooperativa de Produção, Criação e Agroindustrialização do Maranhão. Eu posso abrir uma COOPCAM São Luís, aí posso falar que é a unidade lá em Itajaçuaba, que eu estou abrindo uma cooperativa lá em Itajaçuaba. Com 20 pessoas você abre uma cooperativa. Aí o que você faz? Eu estou produzindo hortas, as olerícolas aqui, alface, começa com as folhagens. Mas eu não estou sabendo vender. A cooperativa pode vender e pode, inclusive, te ajudar a dar assistência técnica e tudo mais. Aí, aprenda uma coisa. Nunca deixe tudo que você produz, que você faz, dentro de uma única cesta. Um único cliente. Aí você, sim, mas você está me incentivando a ser um cooperado, para eu entregar minha produção para a cooperativa para ela vender, certo? Mas não entrega tudo. Se você produz 1.000 aves, 1.000 galinhas com frangos todo mês, só entrega 500 para eles comercializarem. Aí você vai me perguntar, e os outros 500, Mira? Os outros 500, assuma você como empreendedor a venda de pelo menos 25% do que você produz. Mas por quê? E se um dia der algum problema lá na comercialização com a cooperativa? Você tem 25%, 250 galinhas para vender e não vai depender lá e não vai quebrar o teu negócio. Então você tem que começar a aprender a comercializar, a buscar clientes. Aí como? Pega pequenas mercearias, pequenos sacolões, né? E vai fazendo a sua clientela. E os outros 25%, os outros 250%? Se eu vou produzir 1.000 galinhas, eu entrego 500 lá para a cooperativa comercializar e fico com 250 eu mesmo comercializando e os outros 250 você também, só que você vai entregar para pequenos sacolões. Você pega uns clientes menores, entendeu? O seu você vai entregar para residência. Ora, veja só, quantos condomínios residenciais tem em São Luís? Verticais, prédios, horizontais, casas. Milhares, né? Assim, de casas que existem. O que eu falo, o ambiente, a casa, o apartamento, tem milhares. Então, você pode ir fazendo sua clientela. Você vai e fala assim, tá aqui, meu sítio é esse, e você entrega tudo minimamente processado. O que é isso, minimamente processado? Você manda bater, entrega empacotados a vácuo, coisa simples. As hortas, as frutas, tudo sanitizadas, faz a sanitização dela. Então tem espaço para se tocar para frente um negócio desse e outra, ganhar dinheiro e ganhar tranquilo. E aí evitar atravessadores. A cooperativa vai te facilitar isso. Vai evitar que você fique buscando passar para um distribuidor, um atravessador e ele ganhando mais que vocês lá. O que é essa estação Grajaú de produção, criação e agroindustrialização? É um método voltado para o pequeno e médio empreendedor do agronegócio, integrando as áreas de agricultura, como eu falei lá pelo organograma, aquicultura, pecuária e agroindústria. Qual é o foco
de hoje, desse assunto que nós estamos tratando, agricultura. Bom, o foco da agricultura é o quê? É uma área-chave que visa maximizar a produção de alimentos vegetais em pequenos espaços, por meio de práticas integradas para garantir eficiência. Aí você fala assim, eu não sei plantar, eu não sei. O Senar, ele tem um programa de assistência técnica e gerencial. Eu estou assistido já por 3. Engenheiro de pesca está indo lá, engenheiro agrônomo que está indo lá, e também a técnica em apicultura e meliponicultura, criação de abelhas. O que é isso? Você cadastra lá no Senar e recebe a visita, eles fazem um diagnóstico da sua propriedade e você começa a ter assistência técnica mensal durante 2 anos, gratuitamente. No caso do agrônomo, o engenheiro agrônomo ou a engenheira agrônoma estiver assistindo a sua propriedade, ele ou ela vão te orientar a plantar as hortas, a fazer o manejo correto, a aplicar os defensivos corretos e as frutas da mesma forma. Então, se você quer, eu quero trabalhar com hidroponia, o técnico sabe te orientar. E da mesma forma, o zootecnista vai lá para o módulo da pecuária, criação de cabras, de ovelhas, de suínos, de aves, né? O próprio peixe. O zootécnico, ele te orienta a parte de nutrição dos animais, entendeu? Aí você fala assim, e o engenheiro de pesca, ele vai também, o engenheiro é especial nisso daí. Ele vai te dizer como que você deve criar o peixe, de que tamanho que você deve colocar, quantas vezes você tem que dar a ração por dia, como que está a qualidade da água, onde esses peixes estão sendo criados, se ele está tendo uma conversão alimentar boa, que ele faz a biometria, periodicamente ele pesa o animal e ali se fala assim, ó, você forneceu X quilo de ração e ele teve uma conversão, ó, o animal está crescendo dentro dos padrões normais. Então, o zootecnista faz isso. Da apicultura, a apicultura ela vai te orientar, o técnico, a técnica, o manejo. Não existe muito mistério na apicultura nem na meliponicultura. Existe manejo, cuidado. Né? E elas trabalham por nós. E outra, as abelhas nos auxiliam na polinização, né, das nossas hortas, das nossas frutas. Entendeu? Então, isso tudo são animais parceiros, né, da gente. Então, o objetivo geral do segmento da agricultura, que tem lá aqueles 14 módulos, desenvolver e implementar uma metodologia eficiente e eficaz de produção, criação e agroindustrialização. Otimizar o uso do espaço disponível lá na sua propriedade, integrar técnicas modernas de produção agropecuária e agroindustrial, porque você vai produzir e vai agroindustrializar minimamente. Promover a sustentabilidade e a viabilidade econômica do teu micro agronegócio. Capacitar produtores, né, para aumentar a produtividade e a rentabilidade. Essa é o objetivo. E aqui é que está o módulo separado da agricultura, né? O módulo 01, compostagem, 001, compostagem, 002, ensilagem, 003, forragicultura e pastagem, módulo 004, floricultura, o 005, fruticultura, o 006, fungicultura, né? Cultivo de cogumelos, o módulo 007, integração lavoura, pecuária e floresta, né? Você ter a lavoura, a pecuária, a floresta, tudo no mesmo ambiente. O 8, olericultura. O 009, produtos orgânicos. O 010 é você plantar para vender para paisagismo. O 0011 é plantas aromáticas e condimentares, tem um mercado muito grande. O 012, silvicultura, plantio de árvores, né, para madeira. O 013, cultivo indoor, né, que é home grow em inglês.
E o módulo 014, cultivo de ervas medicinais, é outro módulo extremamente interessante. Quando a gente fala, qual é o foco, né? O foco na área de agricultura. A agricultura é um pilar essencial para o desenvolvimento, né? E atuando em várias frentes. É segurança alimentar, né? Fonte principal de grãos, vegetais e frutas. É crucial para reduzir a fome e a desnutrição. Desenvolvimento econômico, é grande geradora de emprego, que é a área da agricultura, especialmente em áreas rurais. Contribui significativamente para o produto interno bruto de muitas nações. Sustentabilidade ambiental. Hoje, tudo é agricultura de precisão, para você não degradar a sua área e ter a terra sempre como aliada. Práticas sustentáveis, conservam solo e água, que eu estou falando. Sistema como o agrofloresta, né, que pode estar sendo desenvolvido. Inovação e tecnologia. Incentivar, né, o desenvolvimento de novas técnicas. Essa aqui é uma metodologia nova, essa estação Grajaú. Idêntica à estação Grajaú, existe um trabalho muito especial que foi elaborado pela Embrapa, que é o Sisteminha Embrapa. Mas o Sisteminha Embrapa é para subsistência, uma família criar ali, dentro de um ambiente de 200, 300 metros, peixe, aves, ter um plantio de horta, de frutas, né, e gerar ali o seu alimento. Esse daqui é comercial, esse daqui é para você ir para o mercado. A agricultura fornece matérias-primas para o quê? Tudo que você produz na agricultura. Indústria alimentícia, né? Você vai processar a distribuição de alimentos. A indústria têxtil, fibras, algodão, por exemplo. A bioenergia, produção de biocombustível. Você pode ter da cana, tem o etanol. E resiliência e política pública. Adaptação climática. Práticas inovadoras aumentam a resiliência das culturas. Você tem que buscar as técnicas que foram apresentadas, estudadas, e ver se ela pode ser implementada na sua propriedade. Influencia politicamente no comércio, meio ambiente e cooperação internacional. Veja só, o módulo 001. O módulo 001 é compostagem. Aí você fala, o que é isso? O que é compostagem? Está aí. O que é compostagem? É a transformação de resíduos orgânicos em adubo natural. Esse módulo ele abrange técnicas da composição controlada de matéria orgânica, folha, o esterco que está lá, incluindo um tipo de compostagem aeróbica e anaeróbica. Materiais utilizáveis, condições ideais, é a temperatura que vai determinar se a sua compostagem está boa, a umidade, a aeração e os benefícios, né, do composto o sólido da planta. Esse é o módulo 1. O módulo 2, ensilagem. O que é ensilagem? É você pegar lá o teu milho, o sorgo, a cana, e triturar. E ali você armazenar ele para um momento de uma falta de alimento normal, a seca, por exemplo. A ensilagem ela fica muito cheirosa, é palatável. Ela fica com cheiro de melaço. Então, você pega, tritura, ensaca, né, para evitar a entrada de ar. Conservação de forragem em ambiente anaeróbica, sem o ar, para alimentação animal. Esse módulo aborda os princípios, né, da ensilagem, que é o processo de cortar a cana, o capim, o sorgo, aquela planta árvore chamada moringa, né, incluindo o tipo de silo, processo de fermentação, a escolha e preparo da forragem que vai fazer a ensilagem, o controle de qualidade e a importância para a nutrição animal. Isso aqui é uma grande aliada para o criador. O módulo 003, forragicultura e pastagem. Esse aqui é você preparar a tua propriedade com pastos para o pastejo, né, periódico dos animais. Você solta e dali você tem 10 pastos ali e pode fazer a rotação. Você coloca 10 animais 2 dias aqui numa área, depois transfere para outra área e é o tempo que a outra se recompõe, lá a primeira, né, se dá descanso. É a produção de forragem para alimentação animal. Nesse módulo 003, cobra a seleção de espécies forrageiras, né, que tipo de capim, que tipo de
de planta que você vai fazer ali para os animais, prática de plantio e manejo, a colheita e o armazenamento e a técnica, né, de melhoramento para aumentar a produtividade e qualidade nutricional da pastagem. Se você deixar um capim crescer demais, ele vai não ter os nutrientes corretamente, já está virando já mais, sabe, já está mais seco, você atrapalha. O módulo 004 é floricultura, cultivo de flores e plantas ornamentais. O módulo inclui tópicos sobre espécie de flores, técnica de propagação, perdão, cuidados culturais, a irrigação, a fertilização, controle de pragas e doenças, a colheita, a pós-colheita e o principal, né? A comercialização de flores e plantas. Você vê que tem mercado. Módulo 005 é a fruticultura. Olha só o potencial que o Maranhão tem. Nós temos estação climática definida, 6 meses de sol, 6 meses de chuva. Então a gente tem espaço, tem um porto aqui, você pode começar a produzir, daqui a um dia você está exportando. É ter frequência. É produção de fruta. Esse modo aborda a escolha de espécies e variedades frutíferas, técnicas de plantio, manejo de pomares, a polinização, né, desses pés de fruta, o controle de pragas e doenças, colheitas e pós-colheita e estratégia de mercado. Olha só no Ceasa quantos caminhões vêm do Ceará com frutas e verduras e nós temos tudo isso aqui melhor que o Ceará e o Ceará vendendo para nós. Módulo 006 é a fungicultura. Em 100 metros quadrados, você criar fungos aí, ó, cultivar o fungo, você pode ter um rendimento, um faturamento de 10 a 15 mil por mês. Cultivo de cogumelos. O módulo cobre espécie de cogumelo cultivável, método de cultivo, substrato ideal para controlado, manejo e colheita. Então, é outro módulo que pode lhe dar um rendimento. 007, o módulo 007 é integração lavoura, pecuária e floresta. Olha aí, você está vendo esse quadro aí, os animais entre pés de eucalipto e a pastagem. O que está tendo aí? Um conforto térmico. As árvores dão conforto. Então, isso aí você tem menos estresse para o animal. Entendeu? É a produção integrada de agricultura, pecuária e floresta. Você pode, num determinado período, plantar o capim. Depois você planta milho, você planta feijão, planta uma leguminosa para esses animais. Então, você vai fazendo rotação. Explora, né? Esse modo explora o sistema de produção, que combinam culturas agrícolas, a criação de animais. Isso aí pode ser bovino, caprino, né? Tá aí, ovino. E o plantio de árvores, enfatizando os benefícios ecológicos e econômicos, o manejo sustentável. E o que eu falei, a rotação de cultura, os impactos positivos, que você vai nitrogenando a terra. O módulo 008, olericultura, é horta. Horta. Você pode começar um módulo de olericultura plantando só folhagens. Existe dois agrônomos em Goiânia que eles aproveitaram lá, e eu até escrevi um artigo sobre agricultura urbana e periurbana, que está na cidade. Olha a quantidade de lotes vazios, abandonados, e você pagando IPTU e não produzindo nada. Se você produzir hortaliças, você pode vender lá na porta desse teu... vendendo horta. Folhagem só. Olha só. Tem um estudo lá desses dois agrônomos em Goiânia que, se você tem 500 metros quadrados de um terreno, você pega só 75% dele, 300 e poucos metros quadrados. Cada metro quadrado de hortaliças que você cultiva te dá um faturamento líquido de R$ 1.000 todo mês. Se você tem 500 metros quadrados, estava lá abandonado, não tem cultivo de nada, começa a cultivar. Você pode ter a possibilidade, em 300 metros, de ter 3.000 líquidos todo mês. Entendeu? Então, e quando fala agricultura urbana e periurbana, a agricultura ali está envolvendo também criação de pequenos animais. A própria ovelha, a cabra, o suíno, a ave de corte. Você pode criar. Isso é um programa do governo federal que incentiva a agricultura urbana e periurbana e incentiva a você vender para órgãos
você pode vender para o Exército, para o INSS, sabe? Parte da sua produção. Então, isso aí é uma coisa interessante. Aqui, eu vou te passar rapidamente o módulo do que a gente está desenvolvendo de olericultura. Um pequeno vídeo que mostra, se você fizer dentro da técnica, olha só aí, ó, isso aqui é um espaço de 20 metros por 20. Você faz um corredor aqui, que é essa lonazinha aí, para você ficar... E os canteiros, ó. Tem 20 canteiros aqui. Imagina a quantidade de hortaliças que você pode produzir. Ah, mas eu não tenho... Meu amigo, faça com o que você tem na sua propriedade. Ah, não tem cobertura de lona, cubra com palha de babaçu. Ah, eu não tenho, cubra com madeira que você reciclada aqui, faz a cerca. Mas faz uma coisa, comece. Comece que você começa a ganhar dinheiro, você vai pegando experiência. Entendeu? O ruim é quando você não faz nada e está lá a terra parada. E ó, imagina você e sua família produzindo isso daqui. Logo, logo você tem renda aí, melhora a vida, melhora a saúde de todos. Né? Olha só, o módulo 009 são produtos orgânicos. É o cultivo das hortas, a beterraba, cenoura, tudo mais, sem produto químico. Utilizar produtos orgânicos. Então, isso é fácil de fazer. Né? E você tem outra qualidade e outro. O valor é outro. O valor aumenta 30% do que as hortas normais, né? As hortaliças normais. Paisagismo. Olha só. Você pode começar a plantar pequenas árvores para fazer canteiros, fazer quantas residências tem, quantos prédios tem. E você fala, eu tenho as plantas aqui, chama aí o teu arquiteto tudo e vamos fazer o plantio. Você pode cultivar, né, as plantas para fazer canteiros. O módulo 011, esse é outro achado legal. Plantas aromáticas e condimentares. Plantio de plantas aromáticas e condimentares. Esse módulo aborda o cultivo de ervas e especiarias, incluindo seleção, espécie, técnica de cultivo, manejo, colheita, a secagem. Você pode desidratar, vender as folhas para chá, para tudo. Então, esse você vai para o modo 12, silvicultura. Isso é quando você tem uma propriedade maior, vamos supor, você tem uma propriedade de 20 hectares para cima, você pode plantar eucalipto, você pode plantar o próprio bambu para utilizar como madeira para alguma coisa. É a silvicultura. Né? Outra, modo 13, é o que eu falei lá atrás, é um outro segmento que está despontando. Cultivo indoor. Olha aí o cultivo indoor. Você vai cultivar dentro de pequeno ambiente protegido. Com o quê? Com lâmpada ultravioleta, tal, tem a umidade, tudo isso. Isso aí dá uma outra qualidade e tem mercado para isso. Tá? Presta atenção nessa daí. Esse aqui é o último modo da agricultura. Cultivo de ervas medicinais. Olha ali. Você começa cavalinha, bexiga, tem alecrim, aí você pode plantar vigue, por aí afora. Muita gente. E você pode começar a aprender a processar isso aí. Se, né, busque conhecimento e comece a processar minimamente. Entendeu? Os próximos módulos do episódio, nós vamos falar da agroindústria. Tudo que eu for fazer da agroindústria, eu produzir na agricultura, eu processar minimamente. Na aquicultura, da mesma forma, na pecuária, da mesma forma. São outros modos. O outro é o da aquicultura. O modo 30 de aquaponia, né? Carcinicultura, criação de camarão, hidroponia, a maricultura, a piscicultura em caixa d'água, né? Que você pode criar tilápia, você pode criar... Até o pirarucu você pode criar. Tanque escavado, que é da mesma forma, piscicultura ornamental, e a ranicultura. E o outro é a pecuária. A pecuária é que tem o maior número de módulos, né? São 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 módulos. Então você tem uma infinidade de possibilidades ali. O que eu poderia, né, mostrar para vocês, esclarecer mais, respondendo alguns questionamentos. Vou deixar aqui a imagem aqui nessa daqui. Veja só.
A gente já falou bastante como essa metodologia pode, na prática, transformar a realidade de um agricultor familiar, um pequeno produtor, ou de um novo empreendedor que quer empreender. Ele transforma, porque é mais do que a teoria. É o modelo replicável. Você faz e pode fazer pequeno e depois vai replicando ele, né? Começar justamente com uma pré-análise das competências e habilidades. Você tem competência e habilidade para fazer isso? Você está preparado? Você precisa de uma capacitação? Você vai precisar. Ó, e precisa conhecer antes de escolher o que plantar ou criar, né? A partir daí, a metodologia o guia na escolha correta dos módulos, certo? O nosso piloto, no caso do sítio Saquã, né, essa é uma área de em torno de 2,5 a 3 hectares, e nós vamos fazer toda essa validação lá. E quando estiver pronto para visitação, a gente até informa. Tem um outro questionamento que surgiu para nós. Falando em futuro, a EGPCA, a Estação Granjaú de Produção, Criação e Agroindústria, prevê o uso de tecnologias e práticas sustentáveis? Quais seriam essas ferramentas acessíveis ao pequeno produtor? Claro, sem dúvida nenhuma. A sustentabilidade são os pilares, né? E a inovação são os pilares. Trabalhamos com a perspectiva de adoção de tecnologia, né? Como essa daí, a irrigação com gotejamento, a utilização de resto de cultura para fazer compostagem. Então, tudo isso aí são tecnologias. Um projeto desse porte não se faz sozinho, claro que não se faz. Como a Estação Grajaú de Produção, através da Grajaú Agro, se conecta com as políticas públicas. Exatamente, é a união de força. Eu falei lá atrás, né, que você tem que buscar os programas que existem, o Pronaf, o programa de ABC de baixo carbono, né, e buscar sempre os parceiros, a UFMA, o IFMA, né, o IEMA, o Senar, a Embrapa. E uma coisa imprescindível, faça um plano de negócio bem elaborado. É pequeno, mas faça. Busca apoio do Sebrae, né, que é um dos nossos produtos finais. É uma ferramenta, né, que você vai fazer um plano de negócio para saber se aquela tua propriedade pode fazer isso. Outra coisa, na reta final, né, quais são os maiores desafios e quais os próximos passos dessa estação Grajaú? No caso, a nossa, que estamos lá validando, lá no bairro do Tajaçuaba. Bom, o principal desafio, como em qualquer projeto que é pioneiro, que é arrojado, que é destemido e outra, seja indesistível, né, acima de tudo, é a captação de recursos. Você não tem recurso, tem que buscar. E a adesão inicial. A gente incentivou a buscar o Senar porque já é um custo a menos, você ter orientação. E também incentiva a criação da cooperativa, porque você começa a ter capacitações, a comprar mais insumos mais baratos, a ter oportunidade de comercializar com a chancela de uma cooperativa. Esse é um dos segredos, né, que você deve estar buscando. E, no final, não desista. Não desista, seja indesistível. Por que indesistível? Você não deve começar e eu tive um percalço aqui, eu estou muito chateado, não consegui fazer isso. Amigo, você não pode perder as esperanças e falar assim, vou chutar aqui o pau da barraca, não vou fazer. Tem mercado. Imagina a quantidade de apartamentos, de residência que tem aí nesse São Luís, na grande São Luís, que é São José de Ribamar, Pasto Lumiar, Raposa e próprio São Luís. Você não dá conta de fazer nem para o seu próprio bairro, quando você começar a produzir. Vocês vão ter aqui, nos próximos, são 2 programas que a gente vai fazer por mês, a gente vai fazer o outro, vai mostrar o que é o da agroindústria, né? Detalhar um pouco mais, e depois a gente vai estar escrevendo algo. Eu queria ter mais informação sobre o módulo X, e a gente vai estar aí divulgando. No mais era isso, eu agradeço demais a oportunidade e estaremos aqui, qualquer dúvida pode entrar em contato com a redação do jornal,
E a gente torce para que isso aqui desperte em você o seu lado empreendedor, seu, da sua família, e que melhore substancialmente a vida de vocês. Conte com a gente aqui. Um grande abraço e esse foi mais um episódio do Agrovisão, o Imparcial no Agronegócio, a nossa temporada 2025, com esse novo formato, né, que a gente falou. Então, fique muito à vontade para, inclusive, sugerir pautas aí para a gente estar trazendo convidados. Um grande abraço.